Pessoal, nós vamos falar dos 10 sinais que mostram claramente que estamos no fim dos tempos. Não é a teoria da conspiração, são fatos reais. Até mesmo esse é um engano, né, que o inimigo vai implementar, né? Sempre mostrar para as pessoas que não, isso é papo furado, isso é fábula. E nisso as pessoas não acreditam em mais nada, né? É tanta notícia, é tanta informação, muitas vezes errada, né? Distorcida. E aí as pessoas vão ficando incrédulas. Então, o que nós vamos mostrar aqui para vocês, pessoal, são fatos reais que já estão acontecendo. E eu vou falar uma coisa para você, Lamartine. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu também. Eu não tenho dúvida disso, Juninho. Eu acredito que está muito próximo. A gente nunca sabe, né, se vai ser ano que vem, daqui 10 anos, 20, 30 anos. A gente não dá para saber, mas tudo indica que dessa vez é um caminho sem volta. E não só por causa disso, por causa desses sinais que nós vamos trazer aqui, né? Você falou muito das pessoas fazerem muitos vídeos assim com fake news, marcando, dizendo quem é o anticristo, marcando data, né? A gente até já comentou sobre isso. O que acontece? Quando não se cumpre, aí todo mundo fica falando, tá vendo, tá tudo errado, e aí Satanás usa dessas circunstâncias para que os sinais verdadeiros da volta de Jesus as pessoas não enxerguem. Entendeu? Essa é a verdade. Mas que está próximo, está muito próximo. Os sinais estão todos aí. Exatamente. Então, vamos começar já, né? São 10 sinais, nós vamos falar brevemente sobre cada um, porque se fosse trazer detalhadamente, né, cada um demoraria muito. Então vamos lá. O primeiro sinal, eu acho que é a base. Eu acredito que é a base para a maioria das profecias, se não todas, né, de que vão acontecer agora no fim dos tempos, é o ressurgimento da nação de Israel, que aconteceu em 1948 e foi um milagre, né, porque ninguém imaginava que tudo isso ia acontecer, e eu creio que ela é a base, né, porque as profecias dependem de um Israel restaurado. Até mesmo a contaminação do terceiro templo, que vai acontecer, precisa que Israel esteja restaurado, né? Então fala um pouco sobre isso, Lamartine, e por que você acha que isso é tão importante, né? Não, esse é o último sinal importantíssimo, que é a volta de Israel. Porque a Bíblia diz que o anticristo, Juninho, ele vai entrar no Santos dos Santos e vai dizer que ele é Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que ele vai entrar no Santíssimo e vai ostentar como se fosse sendo Deus. E Jesus falou também sobre isso. Quando virdes o abominável da desolação que o profeta Daniel falou, então aí Jesus ele mostra claramente que o anticristo vai entrar e vai repetir a profanação do templo como o Antíoco Epifânio fez, né? Até isso acabou precipitando a revolta dos Macabeus, e depois os judeus venceram. Tem aquele milagre, né, do óleo da menorá que não se apagou, e por causa disso vem a festa das luzes, que é também o Hanukkah, que todo mundo celebra hoje. Mas porque o Antíoco Epifânio entrou e profanou. Para o anticristo entrar no templo e profanar o templo tem que ser reconstruído. E para o templo ser reconstruído, Israel tinha que voltar para sua terra, e até porque Jesus vai reinar no milênio. Então, para se cumprir as profecias para Davi, para Abraão, então esse é o sinal mais importante. Tem os outros sinais que a gente vai falar, mas esse é o mega, é a base de tudo, como você falou. Exatamente. E só uma coisa que nós vamos falar aqui, pessoal, é que o livro de Apocalipse é um livro de revelação, é um livro para nos trazer esperança. Isso. Imagine você tá caminhando numa sala escura, você não sabe para onde você vai. O livro de Apocalipse é exatamente isso. Nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, você pode ter um norte. Você não precisa viver como as pessoas do mundo que são jogadas de um lado para o outro, manipuladas, enganadas. Não, você pode saber o que exatamente vai acontecer. Então, apesar de não sabermos a data da volta de Jesus, Jesus deixou os sinais. Ele não deixou um dia específico, porque senão a gente ia viver de forma, assim, do nosso jeito. Muitas pessoas iriam se afastar, se desviar, e elas pensavam, não, mas no dia tal, na véspera, eu volto para os caminhos de Deus. Então Deus não quer esse tipo de atitude em nós. E é por isso que ele não deixou data. Porque senão as pessoas iam idolatrar essa data, iam colocar esperança nisso.
Não, imagina, Então, lá há 2000 anos atrás, Juninho, Jesus falasse, vai ser no ano 2030. nossa, Esse povo todo, nesses 2000 anos, não iam estar nem aí, né? Iam viver a verdade. vida de qualquer jeito. Então, a iminência da volta de Jesus estava em todas as gerações. Mas as pessoas dizem assim, mas pastor, o que difere isso, então, das outras gerações? Por que não vai acontecer? Porque nunca, nesses 2000 anos, todas as circunstâncias necessárias para a vinda de Jesus estavam presentes. Por exemplo, só vou dar uma aqui. Lá quando o anticristo matar as duas testemunhas, a Bíblia diz que o mundo inteiro vai ver e vai trocar presente. Então, como é que o mundo inteiro pode ver uma coisa que vai acontecer na cidade de Jerusalém? Pela internet, pela televisão. Então, somente naquele no tempo não de dava hoje, para acontecer isso. Agora nós já temos todas as condições. É verdade. E é interessante que os apóstolos, eles viviam como se Jesus fosse voltar no dia seguinte, né? Então, Paulo naquele dia achava mesmo. que era na geração dele, né? Exatamente. Então, acho que é esse o desejo de Deus, né? Que a gente viva nessa expectativa, que a gente fique aguardando ansiosamente, né? Pela volta de Jesus. Então, a boa notícia é essa, né? O livro de Apocalipse termina, né, com a vitória de Jesus, com a Nova Jerusalém. Então, resumindo, vai acabar tudo bem, irmãos. Para nós que estamos firmes com Cristo, nós passaremos pelo tempo da ira, nós vamos vencer tudo isso, o inimigo vai ser derrotado e nós vamos reinar com Cristo para sempre. Amém? Então, o primeiro sinal é esse, o ressurgimento da nação de Israel. Um segundo sinal, Lamartine, que eu vejo que está muito iminente, é a reconstrução do templo. Né? Nós sabemos que já existe o Instituto do Templo, já estão fazendo pesquisa há mais de 30 anos, prepararam todos os móveis, né, para reconstruir, já fizeram uma reunião onde chamou os líderes do mundo inteiro para reconstruir esse templo, e eles então já estão totalmente preparados. Eles estão treinando os levitas para servirem como sacerdotes. Então, fala um pouco sobre isso, que é muito interessante isso. Bom, você citou muito bem, o Instituto do Templo é um instituto que tem em Jerusalém, onde todos os utensílios que tinham no templo já existem lá. Se você visitou Jerusalém já, você vai ver que tem uma menorá de ouro maciço, num lugar assim, perto do Muro das Lamentações, ou seja, está tudo preparado, as roupas dos sacerdotes, aqueles utensílios que vão pegar, né, a pira de fogo, o incensário, está tudo pronto. Só falta a Arca da Aliança, e eles não fizeram a Arca da Aliança porque eles garantem que essa arca vai ser achada. Alguns acham até que ela já está, já sabe onde está, mas ninguém fala onde está, mas que já sabe onde está. Todo o projeto do templo está pronto, e eles dizem que em 6 meses esse templo é construído. E você falou muito bem, hoje os sacerdotes e os levitas são chamados Koanims, né? Koanims, o nome Cohen no hebraico é sacerdote. Então os Koanims são todos aqueles judeus que têm esse sobrenome, Cohen. Eles já estão no deserto, tem um lugar no deserto onde tem uma réplica do templo, e eles já estão treinando os sacrifícios. E a gente sabe que só falta o acordo de paz que o anticristo vai propor para que seja possível construir o terceiro templo lá no Monte Moriá. Porque se hoje Israel for lá e construir na força, acontece uma terceira guerra mundial. Então vai ter que ter a assinatura do acordo de paz, que a gente sabe, segundo Daniel capítulo 9, 24 a 27, que é o início da grande tribulação. Olha, muito interessante, pessoal. Para quem não sabe, como nós falamos aqui no começo, essa construção do terceiro templo é fundamental para as profecias se cumprirem, porque é ali que o anticristo vai se assentar. E é interessante, que até comentaram aqui sobre a bezerra vermelha, né, que eles já estão preparando, eles já estão acreditando, né, que não, já existe, né? Já existem criadores dessa bezerra vermelha, que não podia ter nenhum pelo que fosse diferente, nem branco, nem preto. Já existem, já tem tudo, Juninho. Está faltando a Arca da Aliança e a assinatura do acordo. Essa, que no inglês a gente chama de Red Heifer, né? Que é a bezerra vermelha, que era aquela bezerra que eles sacrificavam no Monte das Oliveiras e queimavam
totalmente, né? Só virava pó. E as cinzas dessa bezerra, eles misturavam com a água e nessa mistura eles purificavam as pessoas que iam entrar no templo. Então já está tudo pronto. Só falta mesmo o acordo de paz e a Arca da Aliança. Ah, interessante. E você acredita que até aquela marca Lego, sabe o Lego de montar as pecinhas, né? Eles fizeram já o novo modelo Lego do templo. Depois você pesquisa, eu achei muito interessante. Coisa, não sabia não, vou ver. Já fizeram? Não, a reconstrução certinha, perfeita, nos mínimos detalhes, tanto a parte interna quanto a parte externa, sabe? Puxa, eu então, queria assim, até comprar para os meus netos, eu vou ver se eu acho isso. Então, pesquisa pra você ver, eu vi no YouTube, achei fantástico, né? E, vou pesquisar. mais uma vez, já com certeza, já trazendo essa mentalidade pro pessoal de que é preciso reconstruir esse templo, né? E aí, existe o terceiro sinal. Nós vamos já pro terceiro sinal. Esse eu acho que vai mudar tudo. Irmãos, se preparem, entendeu? Não é nada que, como eu disse, não é teoria da conspiração. Vocês vão ver com os próprios olhos o mundo conspirando para isso aqui que eu vou falar para vocês. O terceiro sinal, o grande reset econômico, né? Eles estão querendo reconstruir esse mundo para algo melhor. Inclusive até o John Biden deu uma entrevista há pouco tempo, se referindo também ao templo, né? Ele falou, não há nada que foi bom no passado que a gente não possa melhorar, nós não possamos reconstruir. E o que seria, né, esse reset, né? Eles querem reconstruir o sistema econômico. Esse sistema econômico, capitalismo, né, na visão deles, está falido. Então, eles querem reconstruir esse sistema econômico, o sistema também ambiental, né, trazer algo sustentável. E para isso, eles precisam resetar esse mundo, ou seja, começar do zero. Só que esse começar do zero que é o problema, porque eles vão começar do jeito deles. Então, com certeza, a população vai estar totalmente na mão dos poderosos desse mundo, dos grandes governantes. Então, as pessoas já vão nascer nesse novo sistema mundano, entendeu? Então, fala um pouco aí sobre isso, Lamartine. Bom, o que é um reset? O que é você resetar um computador? Você apertar aquele botão em que ele vai dar um boot, né? Ele vai girar, começar tudo do zero. O que acontece quando você reseta? Se você tiver alguma coisa que você não salvou, você perde tudo. Resetar e começar do zero. Eles estão falando que a agenda da ONU 2030 tem 17 áreas em que eles vão mexer. Então fala da área ambiental, eles não querem que a Terra, o planeta Terra, aumente nesse século mais do que 1,5 grau de temperatura, senão eles dizem que vai haver enchentes, as cidades costeiras vão ser inundadas. Mas você falou muito bem, eles dizem que as diferenças de riqueza de uma nação para outra têm que acabar. Eles dizem que você tem que acabar com todos os agentes de poluição, então os carros vão ser todos elétricos. Quando você vê cada um dos itens é muito bacana. Só que eu fiquei chocado essa semana, Juninho. Eu tenho uma discípula, a Paula, que está na França, e ela me manda tudo, né? E eu tenho a felicidade de entender o francês. Ela mandou para mim um vídeo em que o presidente Macron e o presidente do Fórum Econômico Mundial, que é o primeiro cara que falou sobre o reset, eles falam que o futuro do mundo é o chip no cérebro. Olha. O presidente do Fórum Econômico Mundial falou isso, porque dessa maneira as pessoas vão estar conectadas ao mundo digital. Então esse reset é muito mais profundo. Eu acredito que eles vão zerar, vão acabar com as moedas dos países, vai ter uma moeda única, não vai ser moeda mais de papel, vai ser moeda eletrônica. Para isso vai ter que ter um sistema de controle mundial. Na minha opinião, a internet vai ser introduzida dentro das pessoas através desse chip. Então eu acho que esse reset econômico, ele é o que vai permitir o anticristo dominar o mundo. Vai resetar tudo, Juninho. Economia, na área, por exemplo, sabe o que eu penso? Esses dias eu estava orando, nós que somos aqui do YouTubers e tudo, eu penso que esses canais que vão ser considerados canais politicamente incorretos, eles vão ser zerados, nós vamos perder as nossas contas.
Então eu digo para você que segue o Antônio Júnior, que me segue, que segue outras pessoas sérias, esse é o tempo de você compartilhar os vídeos, compartilhar a pregação, porque esse é o instrumento que Deus está usando para alcançar o mundo. Porque, na minha opinião, quando acontecer o reset, todas essas contas vão ser zeradas e nós vamos perder essa oportunidade. E tudo vai começar do zero, vai começar do zero segundo novas leis, que não serão leis de cada país, mas serão leis mundiais, a partir da ONU, desses 10 nações que vão compor o governo do anticristo. Então, o reset econômico, na minha opinião, é zerar tudo para começar o sistema do anticristo. E, para mim, isso a gente vai falar mais para frente sobre o avanço da tecnologia, tem a ver com chip dentro das pessoas. Olha, a gente escuta essas coisas, a gente fica tão triste, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que detestar o mal. E então nós que somos cristãos, que temos o amor do Espírito Santo dentro de nós, a gente fica mal de ver a maldade, né, reinando no mundo. Mas, irmãos, é o que Jesus falou: levanta a cabeça, olha para o céu, porque a redenção está próxima. É isso aí. Irmãos, quando vier esse sentimento de tristeza, que eu vi algumas pessoas comentando aqui, é hora da gente olhar para Jesus e a gente pensar: nossa, graças a Deus o mal vai acabar. O mal está se aproximando do fim. Entendeu, irmãos? Então, essas pessoas que são poderosas, elas não têm amor pelas pessoas. Elas estão pensando em crescer o poder delas. E é interessante que, né, a ONU ela já se reúne há mais de 50 anos. Os maiores poderosos líderes de todas as nações, e o mundo está cada vez mais desigual. Então, isso só me mostra uma coisa: eles não têm interesse, né, de melhorar esse mundo. Pelo contrário, o caos é necessário para que termine tudo e comece de novo, de acordo com os conselhos deles, né, de acordo com a forma deles de governar. E, sobretudo, acabar com a liberdade das pessoas de ir e vir. Está cada vez mais difícil. Quanto mais o mundo fica digitalizado, você percebe que está cada vez mais difícil você ter liberdade. Exatamente. Quando você não tiver mais dinheiro no papel, hoje você pode ir na quitanda, comprar uma comida e tal. No futuro, Juninho, não vai poder. No futuro, se você não tiver no sistema, e para estar no sistema vai ter que aceitar a marca da besta, você não faz nada, você não compra, não vive, não vende, não faz nada. Exatamente. Vai ter que viver à margem. Então, tá chegando, meus queridos. Levanta a cabeça, mas é hora de pregar o evangelho. Eu estava vendo uma entrevista esses dias, né, do diretor, do fundador, né, do Fórum Econômico Mundial. E ele disse que a pandemia é uma oportunidade rara, mas é uma oportunidade única deles reconstruírem, deles repensarem o mundo, refletirem e reconstruírem de uma forma melhor. Então, é o que eu falei para vocês, isso não é fábula, isso é realidade. Então, foi esse mesmo cara que eu tô te falando que gravou um vídeo falando que o futuro da humanidade é ter uma interface com um chip no cérebro. Esse mesmo cara, eu vi esse vídeo que você falou. E ele é o cara que está dizendo com todas as letras: no futuro, a humanidade vai ter um chip no cérebro que vai ser uma interface entre a mente humana e, meu Deus, e o mundo digital. E eu lembro quando eu fui no congresso que você fez sobre o Apocalipse, você falou desse chip. Falei. E é interessante que esse chip, primeiro que você não vai ter controle sobre ele, então eles colocam o que eles quiserem ali, eles podem modificar a sua maneira de pensar, pode, né, tirar até mesmo as crenças da pessoa. Então, é algo para se pensar muito. E por isso que eu acho que é tão importante, Lamartine, a gente trazer esses assuntos. Tem muitas pessoas que até falam: nossa, pastor, você está me passando medo. Pastor, você só fala disso agora. É porque a gente quer abrir os olhos das pessoas. E o conhecimento é a maior forma de liberdade que você pode ter, porque aí você escolhe o que você quer seguir. Você escolhe, entendeu? Você não é manipulado. Então é importante nós trazermos à luz tudo o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Lamartine, o quarto sinal, que eu acho que esse é muito forte também, de que estamos no fim dos tempos, é a questão da inflação, né? A gente já está vendo acontecer e as pessoas acham que é só no Brasil, é culpa do governo nosso. Irmãos, não é. Está acontecendo no mundo todo essa inflação. E a Bíblia diz que realmente, né, uma hora o Cordeiro vai abrir os selos e vai vir uma grande crise econômica, né, durante a tribulação. Mas a gente vê que nada acontece da noite para o dia. Tudo existe uma preparação primeiro, né? Existe algo que vem acompanhando desde
desde muito tempo, até que se cumpram as profecias. Então fala um pouco sobre isso, Lamartine. Você está nos Estados Unidos hoje, né? Então, você falou muito bem a respeito da crise econômica que vai haver na grande tribulação. Mas para o anticristo criar um governo mundial, a primeira coisa que vai ter que acontecer é a falência das nações. Na crise, Juninho, que teve em 2008, as nações do mundo praticamente quebraram. Os bancos centrais do mundo começaram a ajudar as empresas para elas não quebrarem. Agora, os bancos centrais estão sem dinheiro e as nações não conseguem pagá-los. Então, essa quebradeira econômica é o que vai justificar o reset. Bom, gente, está todo mundo quebrado, vamos fazer uma coisa, vamos zerar tudo e começar de novo. Aí você fala, mas não vai acontecer. Já aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha quebrou. A Alemanha, depois que perdeu a guerra, quebrou, a inflação, eram milhões% ao dia. Nossa. Então, o que eles fizeram? Eles zeraram, a moeda virou pó, eles zeraram e começaram de novo. Só que não vai ser numa nação só, vai ser no mundo inteiro. E aí não vai ter várias moedas, vai ser uma moeda. E quem será o governo? O Banco Central que vai controlar isso. O Banco Central, a partir da ONU e dessas 10 nações que vão governar o mundo, que é a coalizão de nações que vai apoiar o anticristo. Então, sem dúvida alguma, pode se preparar, porque vai ter mais crise. Olha, então, eu estava assistindo um documentário na Netflix sobre história. Eles contam a história de uma forma fácil de entender. Eu esqueci o nome do documentário, mas começa com a palavra história. E lá tem a questão da China. E eles mostrando por gráficos, por dados, que em 2025 a China vai passar os Estados Unidos. Ah, sem dúvida. Há 30, 40 anos, ou até mais, 50 anos, era como se fosse assim, a China tinha 1%, os Estados Unidos 99%. Era uma discrepância muito grande. Só que os Estados Unidos foi querendo fazer parcerias com a China, porque era um país muito fechado, um país comunista. E aí, à medida em que a China foi conhecendo, foi fazendo parcerias, e eles têm uma população imensamente maior, eles foram se aproximando. E agora, de uns anos para cá, eles já estão quase chegando já. Só que aí vem aquela questão, né, que a gente falou do controle social. Né? Lá é totalmente diferente, é outro regime, as pessoas são totalmente controladas e eles estão comprando tudo. Né? Você pode ver que vai o chinês numa cidade, ele cresce, ele prospera, porque uma que eles têm a mão de obra muito barata, né? Eles conseguem produzir a larga escala e eles crescem, estão dominando tudo. Então, é uma realidade. Daqui a pouco a gente vai ver a China como a maior nação do mundo e os Estados Unidos vai perder o seu posto, né? Então, esse, pessoal, é um grande sinal, essa questão da inflação. O quinto sinal, que eu acho que já está acontecendo, mas vai piorar, é o engano. A Bíblia diz, Jesus disse, né, em Mateus 24, 23, que o engano vai dominar esse mundo. E as pessoas estão sendo enganadas. Hoje você vai falar desses assuntos que nós estamos tratando aqui, a gente é tratado como louco, como ignorante. Teoria da conspiração. Exatamente, desinformado. E é necessário que aconteça esse engano, porque é assim que as pessoas vão adorar o anticristo. Elas vão aceitar de prontidão. Então o engano, aliás, o próprio Satanás, ele é o pai da mentira, ele é especialista em mentir, ele sabe tudo sobre o ser humano e ele é o príncipe deste mundo. Então, ele usa pessoas o tempo todo para enganar a população. Então, se tem alguma coisa que você quiser falar sobre isso, é algo que tem acontecido muito. Isso, a Bíblia fala sobre isso, né? 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Jesus também diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus também diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A igreja, ela está esfriando. E quando ela esfria, o avanço do engano é muito forte. É espiritual isso. Agora, o que você vê? Eles também dominaram todas as mídias, o cinema. Sabe quais são os maiores blockbusters do cinema e dos livros? São todos os filmes de feitiçaria. De feitiçaria, de vampiro, de bruxaria. Isso, o que acontece, Juninho? A pessoa que abre a porta para ver isso, ela começa a esfriar na fé.
E esse engano está se multiplicando. Hoje, por exemplo, na Inglaterra, você tem mais de 5 mil bruxos. E você tem as igrejas fechando. Você tem o Islã crescendo, igrejas virando bares e museus e mesquitas abrindo na Europa inteira. Então, por quê? Porque quando a igreja não se levanta, o engano vai. Então, o que nós temos que fazer é buscar o avivamento, porque ainda tem muita gente que vai se converter. Para que isso aconteça, nós temos que resistir. Agora, o amor vai esfriar, a Bíblia diz, não tem volta. E até no meio da igreja, infelizmente, como você falou, quando a gente fala sobre isso, tem gente que fica falando de outros temas, em ganhar dinheiro, como ficar rico, como fazer isso, como fazer aquilo, e a igreja ali, sabe, não percebendo os sinais que estão gritando diante de nós. O engano está se multiplicando mesmo. É verdade. Então, quanto mais rejeita a verdade, Deus mesmo, ele entrega a pessoa, né, para o engano. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2, né? Que porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Vão crer no anticristo porque não creram no Cristo. É verdade. E lá em Romanos 1 também fala que por as pessoas não quererem, né, obedecer o evangelho, crer em Jesus, Deus os entregará às suas próprias paixões. Então, as pessoas estão sendo enganadas sem saber por quê. Elas não quiseram a verdade e agora elas estão enganadas. E esse é o maior engano. É a pessoa não saber que ela está sendo enganada, né? Então, as pessoas voltarão para suas práticas mundanas, elas se esfriarão na fé sem perceber. Elas se desviarão totalmente da verdade. Então, irmãos, vocês que gostam, né, de ouvir a palavra de Deus, procurem ouvir a palavra verdadeira, ainda que doa. A verdade é a única coisa que liberta. Tá bom? Você falou uma coisa que eu achei tão bacana no seu Instagram, que se você tiver nessa vida aqui só espinhos, você terá uma coroa lá na glória. Não sei se foi exatamente esse termo, mas foi. Mas eu achei maravilhoso, porque tem gente, Juninho, que a vida é muito difícil aqui na Terra, mas essas pessoas terão mais galardão, né? Você pensar, por exemplo, o evangelho lá para as pessoas que estão lá no Irã, nesses países onde o indivíduo muitas vezes ele perde a vida por causa do evangelho. Então as pessoas estão buscando só as coisas terrenas, mas a eternidade dura muito mais do que esses anos que a gente tem aqui. É verdade, não se compara, né? O próprio Paulo disse, esses sofrimentos momentâneos, leves, e isso porque ele foi chicoteado, ele quase morreu naufragado, foi apedrejado, né? E ele disse, isso aqui tudo é um sofrimento leve comparado à glória que está reservada para nós. Amém, irmãos? Lamartine, que eu acho que um sinal muito forte que já está acontecendo também, mas infelizmente vai piorar, que é a iniquidade. Né? Jesus falou disso lá em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. E Paulo também chamou, lá em 2 Tessalonicenses, o anticristo de o homem da iniquidade. Isso. Então, esse pecado, né, a quantidade de pecado que vem aumentando, a Bíblia diz que no fim dos tempos as pessoas vão criar novas maneiras de pecar. Elas vão inventar várias formas de pecar. Você vai ficando assustado de ver como o ser humano ele pende para o mal, né? Ele busca as coisas que são das trevas, não da luz. Então, fala um pouco sobre isso, a questão da iniquidade. Eu acho que tem acontecido demais, né? E as pessoas acham tudo como normal, tratam como se fosse uma coisa normal e não querem saber da palavra de Deus, né? Juninho, você falou muito bem, você explicou perfeitamente o que significa iniquidade. Iniquidade, na língua original grega, né, que foi escrito no Novo Testamento, é anomia. Anomia é nenhuma lei. O iníquo é um indivíduo que não vive sem lei. Agora, que lei que Paulo está se referindo? Está se referindo à lei da palavra de Deus. A iniquidade é quebrar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo que a Bíblia diz que os homens vão chamar o certo de errado e o errado de certo. Então aquilo que afronta para Deus, que afronta para a sua palavra, é quebrar a lei. E hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas dizem, não, o que é bom para mim pode não ser para você. O que é certo para mim não pode não ser para você. E você disse muito bem, as pessoas estão inventando formas novas de perversão.
E as pessoas estão fazendo isso de maneira cada vez mais abundante. E, infelizmente, isso até muitas vezes dentro da própria igreja, dentro do próprio povo cristão. Então, é espiritual, são potestades. Eu acredito que são demônios, Juninhos, que estão vindo do inferno para essa hora, demônios que estavam reservados para essa última hora, que são demônios mais poderosos de engano, de maldade, de perversidade. Exatamente. Então, hoje a gente percebe isso, né, Lamartine, que está cada vez mais difícil você viver em santidade, porque é tanto atrativo, são tantas coisas para nos afastar de Deus. Então a gente vê os jovens, a dificuldade que é se manter em santidade. Eu me lembro que na minha época, quando eu me converti, eu tomei a decisão, eu vou me guardar para o casamento. Eu não vou me envolver sexualmente com ninguém. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Hoje já não se fala disso nas igrejas. Não se fala mais disso, porque praticamente todo mundo está praticando, entendeu? Então, é muito difícil você se guardar hoje. Você vai ter que andar na contramão e você vai ter que ir na contramão até mesmo da igreja, às vezes. Porque os próprios irmãos, as pessoas da igreja não estão querendo obedecer a palavra. Então, esse é um grande sinal, porque o anticristo, ele é chamado do homem da iniquidade. Tudo que é relacionado à santidade, tudo que é relacionado a Deus, ele vai tirar fora, entendeu? E com esse reset, com certeza eles vão tirar todas essas questões morais, os valores cristãos, eles não vão aceitar isso mais. Então, é tempo realmente do que você disse, a gente compartilhar. E os pastores que estão agora querendo fazer uma releitura da Bíblia, para que a Bíblia se adeque a esse novo sistema perverso. Exatamente. Você vê que o engano está até dentro da igreja, líderes proeminentes, gente conhecida, que agora está dizendo, não, nós vamos ter que reinterpretar a Bíblia para adequar aos padrões de hoje. Então você vê o que é isso, a palavra de Deus sendo rasgada pelos próprios líderes. E muita gente, eu fico pensando, como é que esse povo não sai dessas igrejas, que esses pastores fazem isso? É o engano. É o engano, exatamente. Então, é uma tendência, infelizmente. Muitas igrejas vão se desviar totalmente, mas aqueles que são de Deus, o remanescente, vai permanecer firme. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, vamos ouvir somente a palavra, custe o que custar, tá bom? Um outro ponto, Lamartine, que esse vai acontecer em breve, né? É a questão da união das religiões. Teve até um decreto aí, né, sobre a orientação do Papa Francisco, de vários líderes religiosos, que vai começar o One World Religion, né? Que vai começar agora. É o Crislã, né, que eles falam, é o cristianismo, judaísmo e o islamismo. Existe já em Dubai um lugar onde eles construíram esses, numa praça onde tem os 3 templos. Tem um templo cristão, um templo muçulmano e um templo judeu. Agora eu te pergunto, como é que dá para juntar isso? Se o Islã diz que Alá é Deus, o judeu diz que Javé é Deus. Agora, o cristão diz que Jesus é Deus. Nessa religião, você não vai mais poder falar de Jesus, que é o único caminho. Exatamente. Não vai ter como. Agora, o que vai ser subtraído aí? O principal, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai senão por mim. Isso é tão sério que aqui nos Estados Unidos, Juninho, antigamente, os Estados Unidos é o país mais evangélico do mundo. Aqui, você cumprimenta as pessoas no Natal como Merry Christmas, Feliz Natal. Agora você não pode mais falar isso. Você pode ofender a pessoa. Eles dizem que é falta de educação você falar para uma pessoa Merry Christmas. Você tem que dizer Happy Holidays, ou seja, boas festas. Por quê? Porque você pode estar ofendendo alguém. Meu Deus. Então, tá chegando, meu amigo. Agora, a Bíblia fala que esse acordo de paz vai ser o quê? A união das religiões. Porque para o anticristo e para Satanás, não importa que religião você tenha, desde que não seja a religião que confessa Jesus como único Salvador. Exatamente. Porque se você não confessar Jesus como único Salvador, você não vai para o céu. E o que ele quer? Mandar todo mundo para o inferno. Nossa. E está pronto. E a gente, infelizmente, você falou o nome de um grande líder mundial, que é o Papa, que está provocando essa unidade. Exatamente. Já teve várias reuniões com o líder do Islã, com os líderes dos judeus. Quer dizer,
Vai acontecer. Exatamente. Então, parece um discurso bonito, parece que tudo, vamos unir, vai ser uma paz, só que a Bíblia diz que essa paz não existe. O mundo não pode trazer essa paz. Infelizmente, os homens são maus, são mal intencionados e as profecias estão aí para se cumprir, né? Então, essa união das religiões vai acontecer, já está acontecendo, mas é uma demonstração clara de que vai unir realmente as religiões, vão se unir, e precisa ser assim, porque senão o anticristo ele não vai conseguir trazer o acordo de paz, ele vai precisar trazer essa união, né? Então, o outro sinal, o oitavo sinal, lembrando que são 10 sinais, o oitavo sinal, nós percebemos isso claramente, que são os zombadores da fé, é a perda da fé, essa apostasia, né? A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 4, eu vou ler aqui para vocês. Ah, é? Não, fala lá, que é o texto mais importante. As pessoas dizem, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então as pessoas, elas dizem isso, irmãos. Ah, mas vocês estão falando que Jesus vai voltar? Vai voltar quando, gente? Às vezes vai voltar daqui 300 anos, 1000 anos. Por quê? Tudo está como está, desde a criação. E é uma coisa interessante, Lamartine, porque o céu, se existe uma coisa sólida que mostra a fidelidade de Deus, é o que? É o nosso céu. O tempo passa, gerações passam e o céu continua inabalável. O céu, a lua, as estrelas, o sol, só que a Bíblia diz que até isso vai ser abalado, né? As estrelas cairão, o céu vai se escurecer, o sol vai se escurecer, né? A lua não vai dar mais. Os elementos se desfarão. Os elementos se desfarão. Então, o que acontece? As pessoas elas zombam, assim como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, ninguém queria saber de Deus, e vai ser exatamente assim que Jesus vai voltar, quando menos as pessoas imaginarem, né? Então comenta aí, Lamartine, sobre isso, os zombadores da fé. Esse texto que você está falando, eu já fui muito criticado por pessoas, quando eu falo da volta de Jesus, que está chegando, e as pessoas usam exatamente esse argumento. Não, em todas as gerações as pessoas falam que Jesus vai voltar, não vai voltar nada, não vai ter arrebatamento, não vai ter arrebatamento secreto. As pessoas usam esse argumento, Juninho, e é incrível, porque o apóstolo Pedro profetizou que era isso que eles iam usar. Então até a fala deles já é uma prova de que nós estamos no final dos tempos, porque Pedro falou exatamente disso. Por quê? Porque as pessoas olham para trás e falam, olha, faz 2000 anos que ele não vem, então ele não vem. E é isso que Jesus... Agora, gente, se vocês não sabem, o tema que mais se fala no Novo Testamento e no Velho Testamento também é a volta de Cristo. É a volta do Senhor. Olha, gente, em todo o livro da Bíblia, acho que tem um livro que não fala da volta de Cristo. Eu não me lembro qual que é. Acho que é Filemon, que é uma carta pessoal, né? Fora isso, todos os livros falam da volta de Jesus. Então, as pessoas zombando porque está demorando, mas e os muitos sinais e as profecias que você lê, fala, estamos vivendo esse tempo. Exatamente. E a Bíblia fala sobre fumaça, sobre fogo. A Bíblia fala que a natureza vai ser abalada. Então, se até o céu, que para nós hoje é uma segurança que nós temos, vai ser abalado antes da volta de Jesus, então vai acontecer. Só que as pessoas não acreditam. É interessante que Jesus, mesmo na época dele, ele contou a parábola, né, de Lázaro e o rico, e ele falou para os fariseus, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, vocês não acreditariam. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a incredulidade, porque se tem uma coisa que desagrada a Deus, que impede a graça de Deus na nossa vida, é a falta de fé. Nós devemos lutar contra isso. E a única maneira é você ouvindo a palavra de Deus. Você parar de ouvir essas notícias, de ouvir essas pessoas zombadoras. A gente não pode estar na roda dos escarnecedores, porque senão a nossa fé vai acabar. Então, irmãos, vai acontecer. Por mais que as pessoas digam que sempre aconteceu terremoto, tsunami. Irmãos, com a frequência que está hoje, já está comprovado cientificamente. O mundo está se abalando, entendeu? Cada vez mais. Aí eles querem ir para Marte, querem buscar refúgio em outro lugar, sendo que o mundo todo vai ser abalado. Então, é tempo da gente ter muito cuidado, muito temor de Deus, não começar a achar assim, não, mas sempre foi assim. Não era assim, irmãos. No tempo de Noé, as pessoas diziam, que isso, nunca choveu na terra.
Mas de repente veio um repentino dilúvio, pegou todo mundo de surpresa. Então, que nós possamos entrar na arca, né, que é uma figura de Cristo, é só ali que a gente está protegido. Amém? Glória. E vamos para o penúltimo sinal. É lógico que existem vários outros sinais, né? Mas esses são, eu acredito, um dos principais, né? O nono sinal, a guerra de Gog e Magog. Lá em Ezequiel 38, ele fala, interessante, que milhares de anos, né? O profeta Ezequiel, ele já previu de forma detalhada, de forma específica, a situação atual no Oriente Médio hoje, né? Então fala um pouco sobre isso, Lamartine. Bom, Ezequiel escreveu no 6º século antes de Cristo. Então nós estamos falando de uma profecia de 2.600 anos. E quando você lê Ezequiel 38, cada uma daquelas nações descreve o grupo de nações, a coalizão de nações que vai invadir Israel e vai querer dominar Israel. Por quê? Por questões religiosas. Muitas dessas nações são árabes, porque quem está à frente disso é a Rússia, a Turquia e o Irã. O Irã, por conta de... O Irã é a Pérsia lá, né? Magog é a Rússia. Agora você tem Tubal, Meseque, você tem várias nações ali que mostram os inimigos de Israel hoje. Então, quando você vê a geopolítica, Juninho, você vê perfeitamente que como é que Ezequiel escreve há 2.600 anos, num tempo em que os persas foram amigos de Israel. Porque a gente não pode esquecer quem liberou o povo que estava no exílio babilônico para voltar para Jerusalém, para voltar para a terra de Israel, foram os persas, e né, deram dinheiro, deram cartas, né? Ciro o Grande fez um decreto. Então, como é que um cara desse profetiza que os persas seriam inimigos de Israel? Isso se cumpriu 2.600 anos depois. A guerra de Gog e Magog, ela vai preceder o arrebatamento. Na minha opinião, ela vai ser a terceira guerra mundial. E a guerra de Gog e Magog vai trazer tantas mortes e tanto espanto que vai ser um dos motivos também para fazer o acordo de paz. O acordo de paz entre as muitas nações. E esse acordo de paz quem vai fazer é o anticristo. Então, fiquem de olho, gente, porque o que está acontecendo no Oriente Médio tem tudo a ver, é o relógio de Deus pro planeta Terra. Tá chegando, viu, gente? Exatamente. E eu acredito que a motivação, né, é por causa da riqueza de Israel, né? Porque Israel... Sim, pro caso da Rússia, não é nem natural. Petróleo, eles têm gás, mas o que eles têm naquele Mar Morto, eles têm lá o cobalto que é necessário para fazer bomba atômica, para fazer uma série de outras coisas. Eles têm cobalto lá para mais de 200 anos. Eles têm minérios lá que são extraordinários. Então, para os árabes é religioso, mas é também financeiro, sem dúvida. Exatamente. E agora o último sinal é a respeito da tecnologia, né? Como você falou a respeito da profecia, né, lá de Apocalipse, de que o mundo inteiro vai ver os corpos ali das duas testemunhas estirados na praça de Jerusalém. Então, se o mundo inteiro vai ver aqueles dois corpos, ou seja, só pode ser através da internet. O celular, que às vezes hoje o celular está mais forte que a TV, virou uma TV pessoal. E é algo impensável, porque quando foi escrito Apocalipse, eu acho que ele jamais... Talvez ele, não sei se ele teve essa noção, né? Mas era uma coisa impensável. Há 50 anos atrás. Ele não tinha noção de tudo. Ele não tinha noção de tudo. Eu queria até falar uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu descobri recentemente. Você sabe que a língua hebraica, ela não tinha os números, né? Então o número na língua hebraica era a letra. Cada letra tinha um valor numérico. A letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, é 1. Bet, a segunda é 2, Gimel 3, Dalet 4, Rek 5. A sexta letra é Vav. Vav é a letra 6. Então o que é o 666? É Vav, Vav, Vav. Porque Jesus não falou com João em grego, falou em hebraico. Certo. Agora, Juninho, a letra Vav, ela é transliterada para o nosso alfabeto como W.
Olha. Então, VAV nada mais é do que www. E o que é o www? É World Wide Web, que é internet de alcance mundial. É o www que você usa toda vez que você vai usar a internet. Então, o que eu creio que Deus está me mostrando, e eu até fiz um vídeo sobre isso, que o número da besta, a marca da besta, é a internet. Olha. Hoje a internet, Juninho, está fora da gente. Mas hoje a gente não consegue mais pensar na vida sem internet. Mas em pouco tempo ela vai estar dentro da gente. Olha. O que o Elon Musk está dizendo? Está dizendo que ele vai começar o teste do implante do chip no cérebro de humanos. Ele estava fazendo só em macacos. Esse ano ele vai começar a fazer com homens. E ele diz o seguinte, que você vai conseguir acessar a internet pela mente. Pelo poder da mente. Então, veja bem, a internet que hoje praticamente controla tudo, hoje você tem um celular, até com ele desligado, ele sabe onde que você foi, eles conseguem rastrear. Às vezes você está conversando, eu não sei se acontece com isso, teu telefone começa a falar com você, eu falo, cala a boca, rapaz, eu não falei com você. Mas ele está te ouvindo. Então, cada vez mais a internet está aumentando, e agora o 5G... está permitindo, eu estou aqui com um chip, estou falando com vocês com um chip do 5G. Juninho, o 5G aqui nos Estados Unidos é mais veloz do que o Wi-Fi da minha casa aqui. Nossa! É impressionante, eu estou fazendo meus stories no meio da rua, baixa rapidinho. Isso vai permitir que o mundo inteiro seja rastreado, não vai ter lugar mais onde você não consegue uma conexão, da mesma forma que o indivíduo não consegue mais fugir. Então, para que haja uma moeda única, para que haja um controle mundial, para que haja esse sistema da besta em que todo mundo vai ter dentro de si, na minha opinião, vai ser um chip colocado dentro da pessoa, entendeu? E nossa. O www é o VAV, que é o 666. O 5G, por exemplo, vai permitir com que todo o sistema do mundo se conecte. Hoje você grava uma coisa que vai para a nuvem, só que a sua nuvem vai ser conectada às outras nuvens e tudo isso vai ser conectado à grande nuvem. E eles vão ter todo esse cadastro de todo mundo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz. E o dia que resetarem tudo, as informações ficarão perdidas, só eles terão. Ô Juninho, nós estamos numa coisa tão apressada, tá tão apressado. Gente, eu vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da marca da besta, tá? Eu creio, só que isso tudo está sendo preparado. Agora, eu creio por quê? Porque Deus não deixou destruir Sodoma e Gomorra antes que Ló saísse. O anjo falou, você tem que sair, porque enquanto você não sair, eu não posso destruir. Deus não destruiu Noé, que era um justo, salvou ele do dilúvio. Então eu creio que a igreja não vai passar pela tribulação. Porém, eu tenho que ser muito sincero com vocês, a gente tem que se preparar para passar pela tribulação, porque vai que os que falam que passa estão certos e nós estamos errados. Então, alguém falou assim, diga que quem aceitar a marca da besta vai perder a salvação. É isso aí. Só que não é assim, eu aceitei sem saber, não. Quando for colocada a marca da besta, você vai lá para Apocalipse 13, você vê. Vai pôr a marca e todo mundo vai saber que essa marca é uma autorização que você está dando para as pessoas te controlarem, e você vai reconhecer o anticristo como sendo o próprio Deus. Tá lá. Olha. Eles vão reconhecer. Quem vai implementar isso é um falso profeta, que na minha opinião é um grande líder religioso mundial. O anticristo é um líder político. Agora, ninguém vai receber essa marca sem querer. Vai saber. Mas se nós tivermos que passar por isso, gente, vai ser muito difícil, porque ou você vai fugir para o meio do mato, sem celular, sem nada, que se levar um celular eles te acham. É verdade. Ou você vai morrer. Alguns vão conseguir escapar, como diz a Bíblia, mas muitos vão morrer. Então, o que eu penso? Que nós temos que nos preparar santificando a nossa vida, lembrando
porque essa vida aqui dura pouco, 80, 90 anos, agora a eternidade é para sempre. Então, não receba esse chip na tua vida, meu irmão. Não receba, porque não vai demorar muito tempo para que isso esteja disponível aqui no Brasil também. Então, tudo isso que a gente falou aqui, pessoal, são sinais que não tem volta, infelizmente. E, ao mesmo tempo, felizmente, porque nós que temos Jesus, nós temos que enxergar isso com otimismo, com esperança, com bom ânimo. Porque esse mundo, irmãos, já deu, entendeu? Nós estamos fazendo hora extra aqui, porque, infelizmente, a tendência é piorar e esse mundo não melhora. E a gente está falando aqui de você que está nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. Nós já passamos por aflições. Imagine quem está nos países perseguidos. Imagine quem está sofrendo perseguição absurda, física. Então, realmente, estamos caminhando para o fim. A fome, as pestes, tudo já está acontecendo. Só não vê quem não quer. E é impressionante, Lamartine, que tem muita pessoa inteligente. Às vezes eu converso com pessoas inteligentes, instruídas, e elas não se atentam para essas coisas. Acham que o mundo vai melhorar, acreditam nessa utopia, e é porque precisa da revelação do Espírito Santo, né? Então, que a gente possa estar atento aí, tá bom? Lamartine, obrigado por tudo, viu? Juninho, bom, quero agradecer primeiro a todo mundo que está aqui nos assistindo. Estava com saudade de fazer vídeo com você. Eu sempre também. muito bom. O tema de hoje é o tema do meu coração e do seu também, né? Quero pedir para vocês que ainda não me seguem no meu Instagram ou no meu YouTube, Lamartine Pozella. Vão lá. Eu quero fazer um agradecimento público que eu faço toda hora, já fiz várias vezes para o Antônio Júnior. O Antônio Júnior foi a pessoa que me ajudou no meu canal quando eu estava começando, gente. Ele fez umas lives comigo que me impulsionaram. Se hoje eu cheguei aí 1,5 milhão de seguidores no YouTube, graças a esse irmão querido. Quero te agradecer a todo o seu público. Eu agradeço um beijo para vocês. Eu agradeço a Deus, porque quando eu te conheci naquele congresso sobre o Apocalipse, o Espírito Santo tocava muito forte no meu coração. Você precisava ficar conhecido nacionalmente, você já era muito conhecido, mas o Brasil precisava te conhecer porque a mensagem que você carrega é a mais necessária hoje em dia. Então eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez, os vídeos que a gente gravou. Milhões e milhões de pessoas foram abençoadas, né? Porque os vídeos que eu gravei com você no meu canal, todos bombaram. Não, e o pessoal fala assim, eu te conheci pelo Antônio Júnior, eu dou risada, eu falo assim, eu vou pagar royalties para ele, porque a galera, até eu te conheci pelo Antônio Júnior. Então, olha, hoje eu estou fazendo o mesmo com outras pessoas que estão começando, porque eu sinto essa obrigação, entendeu? Gente que eu vejo que tem conteúdo e que tem uma palavra profética, porque eu fui abençoado por você e você foi generoso e eu tenho procurado ser também. Então, esse eu te devo para o resto da vida até a eternidade. Que isso. E eu agradeço, porque nós ficamos grandes amigos aí, e amém, isso aí não tem preço. Né? Amém, Juninho. Glória a Deus. Pessoal, é isso aí. Queridos. Obrigado por tudo. Um beijo para todo mundo, viu? Vou me despedindo aqui.